exatamente isso que falou o entrevistado do Gustavo Hoffmann, é exatamente essa impressão que eu tenho durante todo esse caso. Eu vejo o Xavi falando, e eu acho que ele fala muito mal sobre o caso. Eu vejo o apresentador tentando se justificar de uma maneira ridícula, dizendo que não é racismo, é racismo no mundo inteiro, então eles precisam mudar. E não a gente precisa entender a maneira como eles falam. É racismo que estão fazendo com o Vinícius Júnior, sim. E foi muito lamentável o que aconteceu no fim de semana, quando todo mundo estava esperando que ele fizesse seus gols, que o Real Madrid vencesse e que ele bailasse como ele bailou, porque é isso que ele tem que fazer. André. Começando pela maneira como esse programa de televisão, que infelizmente vai para um caminho, não nos cabe aqui comentar, mas é um nível muito baixo já há muito tempo, a partir do momento que o apresentador fala a respeito do assunto e tenta explicar o que aconteceu, em vez de condenar e repudiar o que aconteceu, não é mais apenas a obra de uma pessoa só. É o programa. O programa referenda aquilo que foi dito ali. E tenta enganar as pessoas no Brasil, dizendo que a expressão não é uma expressão racista, é uma expressão em tom de brincadeira. Muito bem. Havia um jornalista conversando com o presidente da Associação de Agentes que falou a expressão evidentemente racista e na hora ele fala, o Vinícius merece respeito, é um ser humano. Na hora. Foi a única pessoa no programa que fez algum tipo de comentário. E foi um comentário no seguinte, isso é um desrespeito. Sim. Ele é um ser humano. Entendeu, sim. Então, se uma pessoa ali, que evidentemente conhece as minúcias do idioma espanhol, reagiu de maneira indignada, mesmo que por pouco tempo e não tenha sido acompanhada por ninguém, só a reação dele mostra que o que os Pedro alguma coisa, né? Nem vale a pena falar o nome dele. Presidente da Associação de Agentes de Atletas. Exato. Da Só a reação... o primeiro nome é Pedro. Só a reação desse jornalista, chamado Tomás Ronceiro, já é suficiente para entendermos que o apresentador disse depois é uma tentativa de enganar as pessoas. Certo. Segundo ponto, no jogo, a torcida do Atlético, na entrada do Real Madrid ao estádio, chamou o Vinícius de macaco. Sim. Então, não existe nenhuma relação entre as coisas. Num programa de televisão, infelizmente, de grande audiência na TV espanhola, uma pessoa se refere ao Vinícius usando a palavra macaco. No jogo, algumas horas depois, uma parte da torcida do Atlético de Madrid o chama repetidas vezes de macaco. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Era brincadeira. Então, não existe nenhuma consistência nesse tipo de explicação. E foi pior, né? Enquanto o Rodrigo e o Vinícius dançavam na comemoração do gol, há fotos e imagens bem claras de torcedores do Atlético de Madrid, no setor de cadeiras mais próximo ali da bandeira de escanteio onde eles estavam, fazendo a saudação nazista. Não foi só chamar de macaco. Gente com a mão direita erguida, fazendo a gente tem o áudio, sobe o som, é muito lamentável. Fazendo uma saudação nazista. E por que eu estou falando tudo isso? De maneira geral, o futebol espanhol, aí eu estou falando do Atlético de Madrid, da imprensa espanhola, dos veículos de comunicação, da Liga Espanhola, o ambiente, a indústria do futebol espanhol, até agora está perdendo uma oportunidade muito importante e muito séria de se posicionar da maneira certa. Claro. Não há nos veículos de comunicação espanhóis hoje nada a respeito desse assunto. Nada. A maneira como o Vinícius é tratado depois do que aconteceu é no sentido de perguntar, mas ele dança mesmo? Ele lhe desrespeita? Você acha que isso está certo ou está errado? E aquilo que aconteceu no programa de televisão e depois as manifestações de uma parte da torcida do Atlético, que evidentemente está relacionada, passa como se nada fosse. Então eu acho que existe aí uma falha muito séria, muito grave de toda a indústria do futebol na Espanha. Também acho que é muito lamentável também quando acontece isso, quando não há essa punição exemplar que se espera em um caso que se tem uma repercussão tão grande. É todo mundo vendo crime atrás de crime acontecendo e todo mundo fechando os olhos e deixando isso passar, isso é só uma brincadeira, não é racismo. E são vários, né? São vários exemplos, né? É o programa de televisão, é o pré-jogo, né? Que a gente viu aí as imagens, né? Na entrada do estádio, é o Rodrigo dizendo que ele ouviu
chamarem de mono, né? E mono é macaco, e ele ouviu, e aí ele parou, ele falou para o Gustavo Hoffmann, eu parei para ver se era isso mesmo que eu estava escutando, para não ter a chance de ser mal interpretado num ambiente que está muito claro o que estava acontecendo, né? E isso é muito chocante mesmo. Depois de toda essa discussão, parte um grupo de torcedores, né? E aí não é a torcida do Atlético de Madrid, um grupo de torcedores se reunir na porta do estádio para chamar um atleta de macaco depois de toda essa discussão, é a coisa mais intencional que poderia acontecer, né? Por sorte, nessa história, a gente está vendo aí, e aí estamos vendo o Tchouaméni, o Camavinga, mas especificamente, e o Militão, que são os negros em campo no Atlético de Madrid, no Real, e especificamente os dois atacantes brasileiros, o Rodrigo e o Vinícius, desde sempre que a gente teve conhecimento no Santos e no Flamengo, são meninos, né? São jovens com uma cabeça muito boa, com uma personalidade, assim, exemplar. Sempre o Rodrigo sempre me chama mais atenção quanto à maturidade do que o Vinícius, talvez pelo seu estilo, né? O Vinícius sempre mais brincalhão, o Rodrigo me pareceu um cara mais sério, mas nesse momento, que é um momento crítico, que exigiu deles maturidade para administrar a situação sem se abater e conseguir responder, eles responderam. O Vinícius respondeu nas palavras e na bola. O Rodrigo respondeu na bola e nas palavras depois do jogo. Então, a postura dos dois foi uma postura digna no mais alto nível. Verdade. Inversamente proporcional à barbaridade que a gente viu do lado de fora. E não só deles, né, Gustavo? De novo, voltando até sexta-feira, que foi quando o Vinícius se manifestou por rede social com aquele comunicado que é impecável. Muito. Impecável no que foi dito, impecável no tom, impecável na maneira como ele se posicionou e se comunicou ali. Logo, o Vinícius, que sempre foi um jogador mais discreto nesse aspecto de mídia social e tal. Então, foi um posicionamento absolutamente irrepreensível e necessário por parte dele. E aí, ao longo do fim de semana, os jogadores brasileiros na Europa, na elite do futebol, se comportaram de maneira exemplar também. E aí a gente teve Gabriel Jesus, na Inglaterra, Matheus Cunha, adversário do Vinícius no Clássico, e como tal, alguém que deveria, né, tratar essa questão durante o ambiente do Clássico com um pouco menos, na cabeça de algumas pessoas, com um pouco menos de amizade com o adversário, amizade com o cara que pode te levar a ter uma tarde ruim e fazer um gol em você. Sim. Ele não, antes do jogo começar, no túnel, ele vai e brinca com o Vinícius, passa apoio, passa solidariedade, porque provavelmente já sentiu na pele também esses mesmos problemas. Então, um aplauso à coragem do Matheus Cunha por tudo que ele fez. E o próprio Rodrigo, evidentemente. O Richarlison também. Richarlison na Inglaterra também. Então, eu não sei, é capaz, a gente não sabe, mas é capaz que esses todos, Jesus, Vinícius, Rodrigo, Matheus Cunha, Richarlison, estejam todos convocados para a Copa do Mundo. Sim. E é capaz que eles levem isso como um motivo a mais para unirem-se, para exigirem respeito e, por que não, para se expressarem no campo de futebol da maneira como eles sabem, como eles gostam, da maneira como eles se sentem felizes. E é importante que eles façam isso também na seleção brasileira, se for o caso.